Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do 6º ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente de novo. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as nossas aulas, aprendendo com o que a gente faz aqui, participando de fato, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores. Então, sejam todos muito bem-vindos de novo. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o assunto da nossa aula, que eu sempre coloco lá na página inicial, né, dos nossos slides. Mas quem não conseguiu ver, vamos descobrir juntos agora. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre surto, epidemia e pandemia. Agora, vocês, com certeza, já ouviram falar nessas 3 palavras, mas vocês sabem qual é a diferença entre elas? O que é que surto, epidemia e pandemia tem de diferente? Quem sabe pode contar para mim aqui no chat que está aqui na descrição. Me contem aqui depois que eu vou voltar para saber se vocês de fato sabiam já a diferença. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que esses 3 termos estão relacionados com doenças. Só que a diferença entre eles está na escala de disseminação dessa doença, né? A gente vai entender mais ao longo da aula de hoje, mas os 3 termos estão relacionados a doenças e a diferença está justamente no que a gente chama de escala de disseminação, em como aquele organismo ele se espalha. Disseminar isso tem a ver com se espalhar. Então, de acordo com o tipo de disseminação dele, é que a gente vai dar um daqueles nomes. Mas vamos entender isso melhor a partir de agora. Vamos lá. Primeiro, também, uma outra coisa que vocês têm que saber é que toda pandemia começa com um surto ou com a epidemia. Isso é uma das características. Então, toda pandemia começa ou com um surto ou com a epidemia. Agora vamos entender melhor. Primeiro, vamos começar com o surto. A gente chama de surto quando há um aumento que a gente chama de aumento localizado do número de casos de uma doença. E, inclusive, o surto ele é mais restrito, ele é restrito àquele lugar. Pode ser restrito àquela cidade, restrito àquele bairro. E também pode acontecer num hospital. Tem várias infecções hospitalares que a gente diz, está tendo um surto de infecção hospitalar de tal tipo, causada por tal bactéria, lá em tal hospital. Então, isso é um surto, é localizado ali. Tem um aumento no número de casos, mas se concentra ali naquela localidade. É bem restrito. Isso é o surto. Por exemplo, a gente está vivenciando agora um surto de uma outra doença. Não é do Covid-19. A gente está vivenciando um surto da influenza H3N2. Vocês já devem ter visto isso na televisão. Nos últimos dias aumentou muito o número de casos em várias cidades do Brasil, várias capitais do Brasil. Começou lá com a região sudeste, no Rio de Janeiro, muitos casos de influenza H3N2. Agora ela já chegou aqui na Bahia, inclusive já foi confirmada uma morte por H3N2. Então, esse a gente ainda está tratando como um surto, porque está ali restrito a algumas localidades, mas pode ser que esse surto em algum momento vire uma epidemia. Agora vamos entender um pouquinho melhor sobre essa história desse surto, dessa nova influenza que está aí circulando, que é a H3N2. Então preste atenção aí no vídeo. E o boletim da Fiocruz identificou que casos de síndrome gripal aumentaram em 13 capitais no Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro, mais de 21 mil pessoas foram diagnosticadas com influenza H3N2, isso nas últimas 3 semanas. Para falar mais sobre esse surto viral, o Jornal da Record News conversa agora com Edmilson Migovski, médico infectologista e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação. Existe alguma explicação
para esse surto em 13 capitais, em especial no Rio de Janeiro? É muito curioso, né? Um período que não costuma haver circulação do vírus influenza, pelo menos na região sul, centro-oeste e sudeste. Você vê o vírus influenza circular um pouco mais, né? No meio do ano, junho, julho, agosto, nessas regiões, sendo que no norte e nordeste é mais em janeiro, fevereiro, por conta do momento das chuvas dessas regiões. Então, é algo pouco comum e realmente bem estranho, né? E reflete, em parte, a não cobertura vacinal completa, como deveria ser. Até porque o Ministério da Saúde não disponibiliza vacina para todo mundo, disponibiliza cerca de 70 milhões de doses, basicamente para o grupo de maior risco. Seriam os adultos com mais de 55 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, população carcerária, gestantes, indígenas, profissionais de saúde, também adolescentes privados de liberdade, né, em medidas socioeducativas. Então, nem todo mundo tem direito a receber essa vacina. E você vê no Rio de Janeiro, né, o grupo que está mais adoecendo são os jovens, né, e os adultos jovens. Olá, gente. Aí a importância de se vacinar, né? A gripe, normalmente, os brasileiros se vacinam uma vez a cada ano. Esse ano ficou aquela coisa, não, tem que esperar o prazo da Covid. Então, as pessoas priorizaram a vacina contra a Covid, mas agora é bom se vacinar contra a gripe, até porque não tem mais essa história do intervalo. A pessoa pode tomar a vacina quando quiser e tem, inclusive, uma campanha nacional de vacinação rolando. Agora, doutor, essa H3N2, influenza, qual é a característica desse vírus? É igual aos outros vírus de influenza, né? Febre alta, mal-estar, dor no corpo, calafrio, dor de garganta. Pode cursar também com diarreia, né? O que chama atenção na influenza, diferente da Covid-19, que a influenza já começa te derrubando, né? Você sabe a hora que você adoeceu e você já quer buscar uma cama para poder dar aquela repousada, para poder se recuperar. E na Covid, não. Na Covid, o quadro tende a piorar lá para o 5º, 6º, 7º dia. E costumo dizer, né, que vacinação contra a gripe, o melhor momento é maio, junho, julho, porém, antes tarde do que nunca. Claro. Doutor, além de, obviamente, sobrecarregar o sistema de saúde, um número de casos muito grande, tem alguma complicador maior se a gente olhar esse surto da influenza junto com uma pandemia que ainda está longe de terminar? A gente percebe a confusão do diagnóstico, por isso que é muito importante, sempre possível, existem testes rápidos, né, que você, com hastezinho, com algodão na ponta, você aplica numa placa e essas placas dizem se tratar de vírus influenza ou se tratar de vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E qual é a importância de saber o diagnóstico? Para a gripe, por exemplo, tem um antiviral licenciado para esse fim e também deveria ser iniciado o quanto antes, de preferência às 24, 48 horas. Não negligencie, não subestime, não confie na gripe. As pessoas que não dão bola para a gripe certamente estão confundindo gripe com resfriado. São vírus distintos e com gravidades distintas. O que faz com que você fique acamado e que pode complicar, principalmente pessoas de risco, é o vírus influenza, seja ele qual for, para o qual tem vacina e tem tratamento específico. Doutor, sabe o que eu acho curioso? Quando a gente começou com essa história da Covid, ao se proteger com a máscara, eu pensei, pode ter sido ingenuidade minha. As pessoas estão protegidas contra a gripe, até porque gripe também é um vírus que circula no ar, ou aquela coisa de você levar a mão até a boca. Qual é a explicação para isso? Por que as pessoas estão ficando tão doentes se elas estão usando máscara? Eu acho que houve um relaxamento da questão da máscara por conta da própria orientação, né? Você tem a doença, a Covid sob controle, eu acho que as pessoas que ficarem confinadas um tempão presas, nesse sentido, vacinadas e protegidas e abrindo mão de alguns cuidados. Eu acho que o legado que a gente tem que deixar por conta dessa pandemia é a obrigatoriedade do uso da máscara, sobretudo para quem tem sinais e sintomas de alguma virose qualquer. Então, se eu tenho sinais e sintomas hoje, se eu estiver inserido no contexto da sociedade, que não obriga o uso da máscara por conta da Covid, eu vou usar máscara se eu tiver com algum sinal ou sintoma respiratório, seja gripe, seja resfriado, seja Covid.
e aí eu vou redobrar o cuidado com a higienização das mãos, não me aproximar das pessoas e manter a máscara, que é isso que eu quero, né? É isso que eu desejo, que as pessoas, quando olhem umas para as outras e aquela está com a máscara, provavelmente ela está infectada e está respeitando você e não por medo de você. Essa é a tendência, tão logo a gente volte a viver uma normalidade em relação ao Covid-19. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então esses dados que chamam a atenção, principalmente por causa do vírus influenza. Um forte abraço e até uma próxima. Então, gente, a gente acabou de verificar aí no vídeo como é que está acontecendo esses casos de influenza H3N2 lá no Rio de Janeiro, mas que já é uma realidade para a gente aqui na Bahia também. E isso só reforça a ideia de que a gente tem que continuar se protegendo. Os números de casos de Covid começaram a diminuir já tem um tempo, e com isso as pessoas acabaram relaxando, deixando de utilizar a máscara. Só que a máscara, ela protege tanto da Covid quanto desses diversos vírus aí que se espalham pelo ar, como é o caso da influenza. Influenza são as gripes, né? Tem aquela gripe que é H1N1 e agora a gente está tendo que lidar com a H3N2. Então, a gente precisa continuar com esses cuidados, lavar a mão, chegou da rua, lava a mão, usa a máscara assim para se proteger. E tem uma possível explicação aí também, né? Por que esses vírus estão circulando assim agora? Uma das possíveis explicações é que, na época que teve a campanha de vacinação da gripe, que tem todo ano, foi lá mais ou menos entre maio, junho, julho, as pessoas foram convidadas, inclusive eles abriram para toda a população, independente da idade, tomar essa vacina da influenza, só que muita gente acabou não tomando, uns por medo de sair de casa para ir no posto de saúde para tomar essa vacina, outros com medo de liberar a vacinação de Covid para sua faixa etária ou para o seu grupo e ter tomado a da influenza, porque antes tinha um intervalo, precisava de 15 dias de intervalo entre as duas vacinas. Hoje a gente não tem mais esse intervalo, pode inclusive, é recomendado já inclusive tomar as duas no mesmo dia, se for o caso, mas antes não era. Então as pessoas estavam priorizando tomar a vacina de Covid e acabaram deixando de lado a vacinação da influenza, que não é uma gripezinha, é uma doença muito séria e é tanto que a gente já teve um caso de morte aqui na Bahia. Agora que a gente já falou sobre surto, vamos falar sobre epidemia. O que é a epidemia? Na verdade, a epidemia ela ocorre quando há um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões. Pode ser em localidades assim, na região metropolitana de Salvador, por exemplo, ou então em vários estados, ou em várias cidades. Então, esse número de casos aumenta, porém isso não atinge o nível global. Se a gente parar para pensar, o que está acontecer com esse caso da influenza? Desse caso da H3N2, ela começou lá no Sudeste, no Rio de Janeiro principalmente, atingiu os outros estados por lá, agora a gente já tem alguns casos aqui no Nordeste. Então, esse vírus ele já está se espalhando. É possível que daqui a pouco ele se torne epidemia. Então, qual é a diferença entre surto e epidemia? Surto é mais localizado, ali fica restrito a uma localidade, pode ser uma cidade, um bairro ou um hospital, por exemplo. A epidemia não, ela começa a atingir várias cidades, algumas regiões, estados diferentes, mas ainda não atingiu a proporção de níveis globais. Tem um caso, né, que aconteceu em 1974, teve uma epidemia de meningite aqui no Brasil. Teve um aumento muito grande do número de casos, mas ficou restrito ao nosso país. Então, foi uma epidemia nesse caso. Eu coloquei até essa ilustração aqui para vocês verem. A meningite é uma doença que causa inflamação nas meninges, que são as membranas que protegem o nosso cérebro. E ela é causada por uma bactéria. Então, esse caso aí dessa epidemia foi de meningite lá em 1974. Agora vamos falar sobre a pandemia. O que é essa pandemia? Na verdade, a pandemia, eu acho que é um dos mais fáceis para a gente identificar, né? Porque a gente está vivenciando um agora, inclusive. Então, essa doença, essa enfermidade, ela vai se tornar uma pandemia quando ela consegue atingir níveis mundiais. Ou seja, vários países, vários continentes acabam registrando
muitos casos daquela doença. E quem é que define se é uma pandemia ou não? É a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. É ela que diz se aquele caso específico é uma pandemia ou se é uma epidemia. Foi o que aconteceu com a Covid-19. Mas a Covid não foi a única pandemia da nossa história. Aconteceram muitas outras antes dela. E é pensando nisso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, onde a gente vai ver um pouquinho sobre as 5 maiores pandemias da nossa história. Bora lá! No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com um grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5.000 mortes por dia. Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalharia por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2.000 anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores? Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasmem, não é a Covid. E aí, tem ideia de qual que é essa doença? Coloca aí nos comentários o que você acha, que no final do vídeo a gente vê se você acertou. E se você gosta de vídeos sobre curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer daqui pra frente. Bom, gente, doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir para outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam e muito a transmissão dessas doenças. Isso porque para que um vírus possa se espalhar, tem que ter interação humana, que não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhadas pelo mundo. Depois de um tempo, com o surgimento de cidades e as pessoas vivendo mais próximas uma das outras, pandemias começaram a ser mais comuns, até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, um vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das 5 maiores pandemias dos últimos 2.000 anos em ordem cronológica. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene, de saneamento e o grande fluxo de pessoas de todo o mundo pela cidade de Constantinopla, maior metrópole do planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos 541 e 750. Isso representou mais de 10% da população mundial da época. Imagina só hoje em dia, 10% da população seriam mais de 700 milhões de pessoas. Mas a Yersinia pestis não causou só a praga de Justiniano, não. Anos depois, ela causou também uma outra pandemia que você provavelmente já ouviu falar, que é a peste negra, a segunda pandemia desse vídeo. A peste negra, ou peste bubônica, foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Isso mesmo, 75 milhões de pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra, o que gerou uma grande crise econômica durante os anos da peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, eles ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. A maioria das pessoas infectadas morriam em até 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem. Você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos
e avisar sobre os focos da doença. Eles tinham essa máscara comprida porque na época acreditava que a peste era transmitida por maus ares, então esses médicos usavam essa máscara de bico com essências cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Um tanto quanto curioso, né? E foi nessa época que surgiu o termo quarentena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Navios que chegavam de viagens ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença se manifestaria nesse tempo e não ia se espalhar. Vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle, a gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem, e a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças, né? Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem no ano de 1520 a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas e que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Azteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. E a próxima pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás, e é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela. São das pessoas durante a gripe espanhola. Percebeu a semelhança com os dias de hoje? E apesar de levar esse nome, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Mas até hoje não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha e fake news sobre prevenção, porque alguns falavam que comer chocolate 3 vezes por dia prevenia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, estava fácil, né? Para você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais como fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental para evitar ainda mais mortes. E essa divulgação que a gente faz aqui no Olá Ciência, se você gosta do nosso conteúdo e acredita que a melhor forma da gente sair dessa é com informação de qualidade, eu quero te convidar para se tornar um membro desse canal, clicando no Seja Membro aí embaixo. E agora vamos para a quinta pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que está acontecendo, e não é Covid, é a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. É a quinta maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas pra gente. O uso da camisinha para proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu? E a gente inclusive fez um documentário incrível contando essa história. Eu vou deixar o link aí na descrição para você ir lá conferir depois. Agora que você sabe que o Brasil é exemplo no combate de uma das maiores pandemias da história,
esse vídeo merece um joinha, não é? Bom, pessoal, nos últimos 2000 anos, a gente tem registros de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos, a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns e a gente precisa aprender com o passado para lidar com as pandemias que ainda vão vir. E mais uma coisa que a gente consegue aprender com as maiores pandemias da história é que não adianta simplesmente esperar a pandemia acabar. A gente tem que agir, senão ela vai voltar, como foi o caso da peste bubônica. É graças às medidas tomadas no passado, como saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos e vacinas, que hoje a gente não sofre tanto com essas doenças. E quais são as medidas que a gente vai adotar daqui para frente para evitar novas pandemias? O esforço coletivo e o aprendizado baseado em ciência, que poupou milhões de vidas ao longo do século XX, é o mesmo esforço que está acontecendo agora para desenvolver vacinas em tempo recorde, como é o caso da vacina de RNA, que você pode entender melhor assistindo esse vídeo aqui, ou então assistir esse vídeo relacionado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Epidemias que aconteceram ao longo de todo esse tempo aí, e uma coisa fica nessa história toda. Muitas dessas, vocês viram, né, como ele falou aí no finalzinho do vídeo, nos últimos 130 anos ocorreram 10 pandemias. Isso é muito preocupante. O espaço entre as pandemias era muito maior antes. Agora a gente tem, em 130 anos, 10 casos acontecendo, né? 10 episódios acontecendo. E por que isso está acontecendo? Então, isso daí deixa uma grande lição para a gente. Primeiro, que a gente tem que continuar apoiando a ciência, né? Porque só é através dela que a gente consegue vencer essas pandemias, desenvolver vacinas para a gente se prevenir contra essas doenças, medicamentos para a gente tratar caso essas doenças já estejam instaladas. E também, muitas delas estão relacionadas com as mudanças climáticas que estão acontecendo aí. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Pro, o que é que a doença tem a ver com a mudança climática? Muita coisa. Por exemplo, H3N2, vocês viram naquele vídeo anterior, não era a influenza, a gripe de uma forma geral, ela não é uma doença comum nessa época do ano. Ela é comum em outras épocas do ano, mais chuvosas. E por que está acontecendo agora? Está relacionado com as mudanças climáticas, alteração do regime de chuvas. Tem épocas mais frias, as pessoas tendem a ficar em lugares fechados, confinadas, tudo fechado para não se molhar com a chuva. Isso facilita a propagação do vírus. Então, tudo isso está relacionado. A gente tem que tomar medidas urgentes para que a gente não tenha que passar por situações como essas no futuro bem próximo. Só que tem ainda um outro termo que eu quero trazer para vocês. A gente já viu epidemia, pandemia e já viu surto. Tem essa outra palavrinha que eu trouxe, que é a endemia. O que é a endemia? Uma doença, para ser chamada de endêmica, ela tem que ser restrita daquele lugar. Quando a doença ela é comum naquele lugar, ela já é considerada uma endemia. Não precisa ter um aumento no número de casos, mas ela tem que ser recorrente ali naquela localidade. Por exemplo, a dengue. A dengue é considerada uma doença endêmica do Brasil, porque ela ocorre em muitas regiões aqui do nosso país, durante o verão, e todo ano é desse jeito. Não necessariamente é um aumento no número de casos, mas ela é específica aqui da nossa localidade. Todo ano a gente tem aí uma explosão de casos de dengue. E agora a gente vai para a atividade, que é a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado. Para acessar, é só apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Quando vocês acessarem o link, ou então pelo QR Code, vai abrir essa tela que vai aparecer aí na tela para vocês. Vai abrir essa tela aqui. Vocês colocam o nome, se pedir, e clica no Start. E aqui o que é que vai aparecer? Tem os 4 termos que a gente estudou hoje, e aqui tem a definição deles. A tarefa de vocês é colocar o termo na definição correta. Então, se eu acho que esse primeiro é epidemia, coloca ele lá. Se eu acho que esse segundo é surto, boto aqui. Vou colocar a pandemia aqui e vou colocar a endemia aqui. Pronto, feito isso, é só enviar as respostas. Vamos ver se eu acertei? Errei toda, gente, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar tudo, né? Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula, que vai ser daqui a pouquinho. Não vai demorar muito, não. Então, se cuidem aí do outro lado. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.